Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa. Hoje temos connosco Sofia Osório. Uhul! A Sofia Osório é fisiologista da Seleção Nacional e neste momento trabalha também nos Gilianos como treinadora e coordenadora do clube. Além do mais, ela já foi também jogadora de handball, jogou naquilo que nós conhecemos, jogou no Cal e no Maia Stars. Por isso, já introduzindo, a nossa primeira pergunta para ti é: pronto, tu vieste parar a seleção há coisa de 3 anos, não foi? Mais ou menos assim? Mais ou menos. Entre 3 a Pronto, 4 e anos. desculpa? Entre 3 a 4 anos. Foi Sim, exatamente. E então nós apenas queríamos perceber como é que aconteceu esta tua entrada na federação para seres, pronto, fisiologista das seleções. Ok, então iniciou este projeto da fisiologia, iniciou muito com a minha entrada no doutoramento no ISMAI, ou seja, começou a existir o interesse daquilo que era investir no rendimento desportivo, perceber um bocadinho que investigação é que podia ser feita na fisiologia, que caminho é que podíamos seguir na ajuda do alto rendimento, na ajuda dos atletas. Entretanto, isto surge de uma forma bastante engraçada, que foi o fisiologista dos masculinos, o Sérgio Monteiro, que estava também a completar o mestrado no ISMAI e partilhávamos o mesmo gabinete. E na altura ele foi fazer o Mundial de Espanha, salvo erro, com o Sub-20, no final da época, teve uma entrada rápida, ou seja, um processo muito rápido, e depois começamos a conversar da importância, se existe ou é importante no masculino, de que forma é que podíamos também colocar no feminino. E foi através destas conversas, através do professor Paulo Sá e através da Vera Lopes, de que forma é que podíamos introduzir no feminino. E acaba por ser um bocadinho assim também. Comecei com ele a ir a estágios ou que eram na zona do Porto masculino, para perceber como é que trabalhávamos, de que forma é que podíamos equiparar o trabalho e ter o mesmo seguimento com uma unidade de saúde e rendimento, e é aí que surge também este grande gabinete da Federação, tendo uma importância inicialmente, não é, direcionada para os masculinos e depois no feminino, e acho que agora estamos bastante vincados neste trabalho e que temos tido algum sucesso, principalmente na monitorização dos atletas, não só em estágio, mas também aquilo que temos ajudado os atletas no pós-estágio e na continuidade para os seus clubes. Surge assim um bocadinho nesse sentido. Sem dúvida. E como é que tu, para quem não está tão dentro da área, como é que tu explicas a função de um fisiologista em concreto e depois em específico no alto rendimento com atletas como na seleção? Em primeiro lugar, ou seja, nós estamos a falar de um enquadramento na modalidade de handball, certo? E como é que surge o fisiologista? Surge numa equipa técnica em que tem que dar apoio naquilo que são as qualidades físicas. Nós temos que potenciar, o nosso principal objetivo é potenciar as qualidades físicas do atleta. Neste caso, direcionando, e se direcionarmos para o rendimento, principalmente direcionado para o posto específico. Na formação, se compararmos, na formação o objetivo é um desenvolvimento geral das qualidades físicas, tanto a nível coordenativo, como a nível de força, velocidade e essas qualidades, e no rendimento é direcionar para aquilo que o atleta necessita, ou seja, que exigências é que a modalidade tem para um guarda-redes, para um primeira linha, para um ponta, e nós fazemos parte de uma equipa técnica para completar o trabalho que o treinador exige, que o treinador quer no modelo de jogo dele. O nosso papel nas equipas técnicas é ligar aquilo que é a nossa modalidade ao que o atleta exige. Qual é a nossa função principal? É ajustar, então temos que direcionar para aquilo que também o treinador exige e pretende para o modelo de jogo dele. Certo? Ou seja, Especificamente. nós fisiologistas não vamos só num atleta de handball, não falamos só de aumentar a força, não. Nós temos que enquadrar aquilo que é a nossa modalidade, porque o aumento da força pode não estar enquadrado com o microciclo, não é? E se ele tem competição ao fim de semana, não vou estar, por exemplo, a trabalhar hipertrofia a semana toda. O atleta vai estar lento. Agora, Sim, sim, faz sentido. O teu trabalho tem que ser sempre muito em coordenação com o treinador para que não tenhas um ideal de atleta forte e rápido, mas que seja um atleta ideal ao modelo de jogo e ao jogo e ao tempo E e à ao posto semana. específico. Exato. nós formos a falar em períodos, ou seja, temos o período preparatório, o período competitivo, não é? E depois a off-season, os períodos transitórios.
O que é que acontece aqui? É que numa primeira parte, tal como o desenvolvimento geral das qualidades físicas, tu tens um objetivo, por exemplo, em relação à força, o aumento da secção transversal do músculo, o aumento da força máxima, e todos têm que o trabalhar. E é uma base, tudo é importante. Só que depois, quando entramos ou começamos a entrar naquilo que é o período competitivo, por exemplo, tu, o guarda-redes, não vais trabalhar o mesmo que a Ferreira. Ou seja, temos que enquadrar o objetivo específico, para além daquilo que é a posição do atleta, também o enquadramento do modelo de jogo do treinador. E depois aqui nós, na minha opinião, temos que fazer uma grande ginástica, não é? Porque imagina, para além de termos o clube, depois também temos a introdução destas atletas nas seleções, com objetivos imediatos de termos que ganhar ou termos que apresentar resultados, não é? Um bocadinho. Exato. E como é que tu geres isso? Porque muitas vezes num clube, se for um campeonato a play-off, o clube faz uma programação para ter o atleta no pico na altura final do campeonato, no play-off. Se for um campeonato a pontos, um campeonato normal, então aí tens que ter uma manutenção constante de... Não pode haver picos nem baixas muito grandes. Mas depois, quando tens a seleção, tens claramente que estar num pico ali no final da primeira metade da época e novamente no final da época Ou no total. caso, Como é que sim, tu geres? Como é que uma pessoa gera isto? é assim, nós temos que, e quando vamos para o planeamento, temos que perceber os dois contextos que temos do atleta, não é? Se tivermos um atleta que trabalha só no clube, e por exemplo, aquele cenário que tu falaste, por exemplo, o campeonato regular, nós temos que estar, e depois depende também do clube em que estás inserido, os objetivos que o clube tem e o jogo que tu tens ao fim de semana. Ou seja, o teu microciclo, que agora cada vez mais se tem falado na microdose, aquilo que é a introdução dos conteúdos técnicos, táticos, físicos na semana, vai influenciar o teu rendimento ao fim de semana. Imaginem este cenário. Tu estás a disputar, estás numa equipa em que o campeonato é regular e o teu objetivo é ser campeão nacional, ok? Tens um plantel, o clube fez esse investimento e tu estás a lutar pelo campeão nacional. Tu vais automaticamente ter jogos que não são do teu campeonato, certo? Onde é que nós podemos trabalhar ou controlar a dose que dás a nível de qualidades físicas? Poderá ser aí. Ou seja, tu tens um jogo menos competitivo para a tua equipa naquele fim de semana, se calhar podes dar uma dose maior daquilo que é as capacidades físicas nessa semana. Porque tu sabes, por exemplo, pegando na realidade portuguesa, ok? Tu tens um campeonato em que tens 2, 3 equipas a disputar pelo título nacional e as outras equipas a lutar pela manutenção. Automaticamente, e podendo aqui, acho, pôr o caso, que é, por exemplo, Gilianos-Benfica. Nós sabemos que o Gilianos está a lutar pela manutenção e o Benfica pelo campeão. Quando eles vêm jogar contra nós, o contexto é completamente diferente. E nós também, por exemplo, neste caso, Gilianos, o jogo com o Benfica, nós podemos aproveitar não só o trabalho das componentes ou das qualidades físicas, mas também das componentes táticas. Ou seja, existe aqui um período, digamos assim, ou uma planificação ondulatória daquilo que é o nosso objetivo. Okay? Quando ao playoff, ou tendo um campeonato a playoff, certo? Tu dizes que é, se calhar acaba por ser uma primeira parte do campeonato muito idêntica àquela que acabamos de falar, e depois tens que te preocupar numa parte final só com as questões específicas do rendimento. O que é que a atleta está em déficit? Ok, então temos que rapidamente melhorar isso. E é a microdose, aquilo que o fisiologista e o treinador vão promover naquela atleta, que vai fazer efeito no fim de semana. Um pouco por aí. E eu acho que é bastante difícil esta integração nas seleções, tendo o cenário, por exemplo, da situação do playoff em que o campeonato termina. Imagina que tens semana de seleção, se calhar até era uma semana de descarga no teu clube, mas tu vens para a seleção e tens um objetivo imediato em 3 dias, não é? E temos que continuar. Depois esta gestão, a nível de fadiga, tem que ser muito coordenada, na minha opinião, e cada vez mais pelos clubes e depois as seleções manterem o trabalho que tem vindo a ser feito nos clubes. Uhum. Aqui. Exato, exato. Acho que há muita ginástica que vocês têm que fazer em trabalhar sempre em equipa, com toda a equipa técnica. Mas olha, antes de pronto, nós saltámos mais ou menos para o fim da época, mas vamos começar no início da época ou antes disso. Então imagina, quando as épocas acabam, nós temos sempre o off-season. E aí o que é que, na tua opinião, o que é que o atleta deve fazer? Deve parar uma semana?
deve fazer um trabalho progressivo até atingir, sei lá, um bom nível de intensidade para estar pronto para a época? Como é que, pronto, para ti, o que é que seria o ideal o atleta fazer após terminar o campeonato? Em primeiro lugar, nós temos que ter noção que as épocas desportivas cada vez são mais exigentes, certo? E nós temos que dar um período, ou na nossa forma de pensar, dar um período de descanso total em que não pode ser elevado. Ou seja, estamos a falar daquilo que é recuperação física e recuperação mental. Até mesmo fazer este trabalho de fisioterapia, teres um momento zen para os teus níveis voltarem ao topo, certo? Depois o que é que nos diz? Que é, se nós tivermos um período muito prolongado, sem qualquer treino, sabemos que há um declínio das capacidades físicas, principalmente da força, em primeiro lugar, e depois da capacidade aeróbica. Como é que nós, ou como é que vocês, atletas, podem trabalhar isso? Em primeiro lugar, não vamos comparar com um período competitivo. O objetivo é sim trabalhar, mas com uma menor intensidade, com um menor volume, com uma menor frequência, porque durante a época toda vocês treinam entre 8 a 10 vezes, entre viagens, entre tudo o que existe. Se eu mantiver essa intensidade, esse volume, o atleta vai acabar por quebrar, não só a nível físico, mas também a nível mental, porque estou-lhe a dar as mesmas rotinas o ano todo, ok? Então o objetivo passa por, em primeiro lugar, enquanto fisiologista, depois de um descanso, avaliar, ok? Pegarmos e dizermos assim, como é que este atleta está e que caminho é que nós temos que seguir? O que é que ele necessita mais neste momento? É força? É velocidade? É o quê? Perguntarmos assim, é a capacidade aeróbia, a resistência? O que é que temos que trabalhar? E depois planificar, pegar nesses aspectos. Por exemplo, tu, Jéssica, pegaríamos num ponto, na Ferreira pegaríamos noutro. Não vou planear idêntico, nem nada que se pareça, se tu tens uns déficits e a Ferreira tem outros. Ok? Ou seja, em primeiro lugar, avaliar. E depois sim, prescrever esse tipo de trabalho. Sabendo que neste caso a qualidade física, a força, diminui muito rápido, ok? Ou seja, temos logo um déficit de força enorme. Pegar-me nisso, em primeiro lugar, na minha opinião, era encaminhar o treino da força, mas depois a capacidade aeróbica. O que é que ainda acontece, e aqui falando um bocadinho da realidade portuguesa, primeiro, a off-season ainda está um bocadinho escassa naquilo que é o trabalho das equipas, e em segundo lugar, o que é mais fácil de prescrever? É correr, vamos à praia, corremos um bocadinho, e aí estamos a falar do quê? Do aumento da capacidade aeróbica. Mas será que o atleta precisa disso? Será que nós avaliamos, nem que seja pegar um ou dois testes para perceber o que é que aquele atleta necessita? Aqui é a grande questão. E depois para além de avaliar, é perceber, por exemplo, que déficit, ou se existem déficits a nível muscular, a nível de mobilidade, que aquele atleta não tem tempo para trabalhar durante o período competitivo e que nós podemos pegar nesses aspectos para trabalhar. Não existe tempo no período competitivo. Exato. A minha dúvida muitas vezes no meu off-season é qual é o equilíbrio perfeito entre aquela pausa completa, como tu falaste, que é tão importante para restabelecer os níveis todos físicos e mentais, e ao mesmo tempo quanto déficit é que eu estou disposta a ter para depois voltar a treinar tudo. Vale mais a pena fazer uma pausa completa, tipo 1, 2 semanas, sem nada, 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 e depois recomeçar essa progressão como estavas a falar, ou o atleta deve tentar manter alguma força, imagina, fazer uma pausa, 1 semana ou 2 semanas, mas fazer na mesma um treininho de ginásio ou 2 treininhos de ginásio por semana. Certo, imagina, já existem estudos que nos dizem que se tu parares, por exemplo, 4 semanas, tu vais demorar mais 2 semanas e meia Exato. a recuperar tudo. Ou seja, nós temos que ter aqui um pequeno equilíbrio, que é o atleta sim precisa de parar, Yeah. e vocês próprios podem dizer em relação a isso, quando acaba a época já nem conseguem ver pesos, nem pavilhão, nem bola, nem nada. E Yeah. se eu tivesse agora que aconselhar ou planear, eu daria 1 semana de descanso absoluto, e Uhum. depois aí sim pegarmos, avaliarmos e tentarmos perceber, por exemplo, começar com uma frequência mais baixa, por exemplo, 2 vezes por semana, e pegar no déficit que esse atleta tem e depois ir aumentando progressivamente. E não ser tão direto do acabamos, mas mesmo assim vamos continuar com medo das perdas. Yeah. É perceber este equilíbrio. E quanto tempo é que é off-season também? Perceber, não é? Às vezes são muito curtas, outras vezes, ou por exemplo, se compararmos escalões de formação, escalão sénior, ou escalão de competição. Escalões de formação acabam os campeonatos, imagina junho,
E se as atletas estiverem em seleção, estão muitas vezes até julho e agosto, e vocês já passaram por isso. E quando chegam, a equipa já está a treinar. Nem sequer houve esse tempo de descanso, não é? E que às vezes é prioritário, se tu própria, imagina, termina um europeu ou um mundial em agosto, a equipa já está a treinar, se não des esse descanso a esse atleta, ele no início da época, ou passado 1, 2 meses, está a quebrar, tanto a Yeah. nível físico como a nível mental. E é importante cada vez mais pegarmos nestes dois aspectos. Não olhar só para o atleta a nível físico, mas também a nível mental. Uhum. Uma coisa que eu sentia quando eu era mais nova também, e se calhar Ferreira tu também te identificas, é que, por exemplo, os primeiros campeonatos da Europa e do mundo são sempre os últimos, principalmente o primeiro da Europa acho que é o mais tarde. E, e então, agora que, pronto, esta questão da fisiologia e tudo mais, a Federação está a trabalhar muito mais e tudo mais, e tu trabalhas, pronto, nos Gilianos também trabalhas com isso e tens atletas que também vão à seleção. Como é que uma atleta que vai a um europeu ou a um mundial, quando chega no fim de agosto, como é que tu integras essa atleta na equipa? Será que ela tem algum período de pausa? Porque eu conheço casos de pessoas que nem pararam, nem tiveram que 3 dias de folga e a seguir siga para a época. E acho que isso é uma loucura. Portanto, eu queria perceber como é que no teu caso, como é que faz a gestão dessas atletas. Ok, exemplos concretos. No final do Campeonato do Mundo deste ano, não é? Tinha 4 atletas integradas e tens aqui este equilíbrio. Sobes de divisão, Hum, não é? O campeonato começa mais cedo e elas vêm do Campeonato do Mundo, ok? A primeira questão que eu levantei, e vou-te já dizer como é que a fiz, que é como é que tu te sentes a nível psicológico? Estamos a falar de integrações de estágio que duram quase um mês contínuo. Podem ter uma 1 ou 2 dias de pausa, mas é muito tempo. E no caso, por exemplo, das atletas algarvias, maior parte, e vamos por este cenário, maior parte dos estágios são no norte. Se elas não tiverem avião que demora 1 hora, a viagem delas pode demorar 5 a 7 horas a chegar a Lagos. Ou seja, de 2 dias de descanso, elas passam a ter um, certo? O que é que não repõem? A vida social, não repõem a vida familiar, não repõem nada, ok? Continuam em fadiga, digamos assim, a nível psicológico. E a nível físico, os níveis delas mantêm-se. Porquê? Porque ao ter este pequeno descanso de treino, até podes ter a potenciação do rendimento, ok? Tanto a nível da capacidade de salto, como a nível de sprint, essas questões. Quando elas terminaram o campeonato do mundo, que vinham bastante desgastadas, um caso, eu dei-lhes 1 semana e meia sem nada, ok? Porque aqui a questão não era a física, era a questão mental, certo? E vinham, o termo que é utilizado, rebentadas a nível psicológico. O que é que acontece? Dei-lhe aquela semana e meia e depois integraram só treinos de ginásio durante 1 semana, ok? Ou seja, para evitarmos essas perdas grandes a nível da força e a nível da capacidade aeróbica. E só depois, mais tarde, é que integraram a equipa no treino total. Porquê? Elas são conhecedoras, ou seja, não estão a integrar uma equipa nova, são conhecedoras do modelo de jogo, certo? Ou seja, a nível tático elas não iam perder muito. Iam perder a nível técnico? Se calhar também não. Porquê? Porque a componente que elas tiveram ao longo do Mundial, em que a adversidade foi muito maior do que aquilo que elas têm diretamente nos gilianos, não é? O que é que acontece? A capacidade física, aqui neste caso, eu coloquei os pesos na balança e o que dei mais importância foi o fator psicológico. Elas depois conseguiram render no imediato na equipa. Um exemplo que depois nós até no início do mês de setembro fomos logo ao torneio do Colégio de Gaia e elas não era a questão tática, era a questão que elas já nem conseguiam estar em grupo, ou seja, dormir outra vez com colegas, aquela questão toda de estares em estágio, não, outra vez não, entendes? E Pessoas essa e questão pessoas e pessoas, chegas a um ponto em que já só queres tipo, estar em de rotina, paz. almoço, jantar, lanche, e isso parecendo que não, acusa, e neste caso atletas de formação, têm muito, um papel muito preponderante, teres essa noção de equilíbrio. uhum. Pois, e acho que é isso que é muito importante do trabalho do fisiologista, é ver o atleta como um todo, porque muitas E vezes, como pessoa também. exato, todo mesmo todo, exato, a parte mental também, e como tu falas muito da questão da fadiga, nós sabemos como funciona na seleção, mas gostava que explicasses um bocadinho quais são os parâmetros que tu avalias especificamente e como é que vês, por exemplo, o facto de nós avaliarmos o sono todos os dias de manhã antes do estágio, dos treinos começarem, como é que isso afeta o atleta? Ok. Então é assim,
cada vez mais existem estas avaliações subjetivas, como o estado de prontidão, como a RPE, que está muito direto àquilo que o atleta sente, ok? Nessas 5 perguntas, que é a qualidade de sono, o stress, a fadiga, Os musculares. das musculares e está-me a faltar e o stress, ou seja, muito ligado àquilo que é a competição. Um, para além de eu vou colocar, por exemplo, aquele questionário em que vocês respondem matinal, antes de irem para o pequeno almoço, aqui a questão é depois, rapidamente, olharmos para o questionário, ver o que cada uma respondeu, ver os aspectos que cada uma referenciou como mau e ir falar com elas, ok? Que é, imagina, a Jéssica, antes da competição, está a dormir mal ou não está bem, colocou alguma coisa não está bem, ok? Eu digo ok, e não vou fazer nada? Não, o meu objetivo é, Jéssica, o que é que se passou? E ela, ai, a almofada, não me senti bem com a almofada, não me senti bem com os lençóis. Então o que é que vamos fazer? Será que ela, nesse dia, se os treinos permitirem o planeamento, ela pode dormir uma cestinha entre 20 a 30 minutos para repor os seus níveis? Não é? Ou seja, nós temos que, para além da resposta, adequar a cada uma, porque isto é cada vez mais, e nós temos vindo a falar sobre isso convosco, que é muito individual. Uma até pode dormir mal e o seu rendimento ser ótimo. O que é que acontece? Na diminuição da qualidade do sono, não é? Naquilo que vocês sentem a dormir, uma noite relaxada, vai influenciar sim. E já há estudos que nos dizem que existe uma maior probabilidade de lesão e que a performance não é igual. E vocês próprios sentem isso, que é quando acordam todas sonâmbulas e dizem, hey, hoje não me sinto nada preparada. E a vossa motivação, que também respondem no questionário, é o quão preparado eu estou para este treino, também influencia. E isto tudo, ou o nível de fadiga, vai influenciar aquilo que é o treino. O que é que nós podemos ajustar? Por exemplo, esta informação vai direta para o treinador e, por exemplo, se o treino não for de grande exigência a nível físico, se calhar vocês até o fazem. Só que se enquadrarmos aqui as qualidades físicas, o desenvolvimento das qualidades físicas, já estamos aqui a cometer, se calhar, algum risco ou aumentar o risco de lesão, porque o atleta não se sente preparado. Por exemplo, nos pré-olímpicos, o Sérgio fez um pequeno estudo sobre a qualidade do sono e através do estado de prontidão, ou seja, é uma ferramenta cada vez mais útil. E o que é que nos diz? Que é o atleta que tem maiores dores musculares, maior fadiga, maior stress, é aquele que tem menor qualidade de sono. E se nós formos ajustar, por exemplo, quando se aproxima uma grande competição, os vossos níveis de stress, maioritariamente, sobem, certo? O que é que vai acontecer? O vosso corpo, durante a noite, muitas vezes, e acho que é isso que acontece, começa a pensar no jogo, começa a pensar se me aparecer aquela jogadora à frente, o que é que eu faço? Se a guarda-redes me defender uma bola para ali, onde é que eu vou meter a segunda bola? Ou seja, isto tudo influencia a vossa qualidade de sono, ok? E ainda mais, agora também já, e até foi um pequeno estudo que a Federação de Futebol fez com os miúdos do Sub-19, que é também a questão dos quartos partilhados, que é, em média, imagina, tu dormires com um colega, demoras mais tempo a adormecer, em média dormes menos 1 hora e meia, a tua eficácia do sono é menor, não é? E depois a sensação, ou aquilo que tu vais responder no estado de prontidão, quando dormes sozinho, a qualidade de sono é ótima, em comparação ao que partilhou o quarto, ok? Ou seja, claro, aqui estamos a entrar em que questões também, a nível financeiro, como é lógico, muitas vezes não temos essa oportunidade de dormir sozinhos ou temos que dormir com um quarto partilhado. Mas já começa a existir mais estudos, mais evidência para nos ajudar aonde? Na prática, porque não interessa só estar no papel e depois na prática não conseguirmos agir, não é? Complementar. Exatamente. Mas sim, e para além disso, ou seja, para além daquilo que é os quartos partilhados, toda a envolvência, às vezes basta mudar, e vocês já sentiram isso, que é, por exemplo, as persianas do quarto. Se Meu Deus passa- do céu. Estão a Meu ver? Deus do céu. É que são detalhes que fazem toda a diferença. Não, isto não é um detalhe, isto é. Vida! O quarto tem que estar escuro, silencioso, a uma temperatura ambiente em que vocês se sintam confortáveis, umas têm mais frio, outras têm mais calor, e o quarto tem que estar ajustado àquilo que vocês sentem, e principalmente a luz solar incomoda muito, muito. E acredita que, imaginem, o sol nasce às 6 da manhã, o despertar só está para as 9.
são 3 horas, tu estás a levar com o sol, em que já estás em stress, já vais dizer, "Ai, não sei o quê, o sol entrou, eu já nem consegui dormir, já estava toda maluca." Ou seja, estas questões vão influenciar na prática, muito, muito, mesmo. E acho que cada vez mais temos que ter atenção a estas questões. E há muitos fatores que podem influenciar a qualidade de sono, e vocês próprias, como estão em países grandes, como viajam muito, as questões das viagens regulares, ou seja, terem um jogo em casa, um jogo fora, semana a semana estão a viajar e são viagens de 6, 7 horas em que estão em autocarro, depois Alimentação. exatamente, para virem, ou no regresso, vêm, para além de virem cansadas, ainda têm que vir aquele tempo todo num autocarro, ou seja, é difícil. E depois aqui entra, neste caso, e na minha opinião, o papel do fisiologista, ou seja, como é que nós podemos recuperar este atleta para ele, passado um dia de viagem, estar outra vez apto, porque no fim de semana a seguir, ou na quarta-feira, temos novamente jogo. Sim, por acaso isso é uma coisa que eu também me pergunto muitas vezes, porque lá está, quando nós jogamos longe, não é? Quando jogamos longe é sempre mais ou menos 7, 8 horas de viagem, então o jogo é sempre tipo às 9, 8 e quê, e então temos que vir para casa e é no tempo em que supostamente estamos a dormir. E eu durmo praticamente de 1 hora, acordo para me virar, volto a dormir, acordo para me virar. Então a minha pergunta para ti era, de que forma é que uma noite mal dormida, ou quanto tempo é que uma noite mal dormida demora, a ser recuperada? E essa pergunta, primeiro, vai muito ao nível individual, que era aquilo que falávamos, ou seja, tu podes sentir de uma forma e se calhar necessitas de 6, 7 horas, 8, 9 horas para recuperar esse stress ou essa noite mal dormida, e a Ferreira já pode precisar só de 4, 5 horas. É questão muito individual e não há uma resposta científica direta e que seja para todos de igual forma, ok? Vai sempre variar. Desculpa, eu ia só dizer que eu até acho um dia pouco para recuperar de uma destas viagens duras e recuperação noite mal dormida, porque para mim, às vezes, estes jogos como a Jéssica está a falar, porque eu acho que em França acontece mais viajar-se no dia anterior, dormir a noite antes do jogo e depois do jogo viajar. Na Alemanha não acontece tanto. Na Alemanha viajas no dia, jogas direto e voltas em viagem. O que me acontece a mim é que se for uma viagem longa, se for um jogo duro, se eu não conseguir dormir no autocarro, eu posso estar tipo até quarta-feira ainda a sentir-me exausta. Aquela sensação de que nunca voltei a subir, percebes? Portanto, eu percebo que tu digas 4 horas a 9 horas, mas para mim a sensação já é tipo 3 dias, estás a ver? Sim. Não, é aquilo que eu digo, é muito individual. Yeah. Toda a gente vai sentir de forma diferente. Por exemplo, um dos maiores problemas que tu tens no autocarro é aquilo que as atletas dizem: a forma como eu tenho as pernas, a forma como estou sentada, a forma como coloco as costas. Costas. O que é que nós podemos fazer? Ou seja, nós sabemos que vocês vão chegar, vão ter que dormir, não é? Mas depois que tipo de trabalho é que pode ser feito? Por exemplo, a nível de mobilidade, certo que é importante, e que vocês sentem, principalmente a nível de lombar, quando vão muito tempo sentadas, estão sempre na mesma posição, quando se rodam estão a levar com a coisa do cinto. Ou seja, não é verdade? É verdade. Essas questões todas são importantes, não vamos recuperá-las no imediato, não é? Essa resposta não é muito direta e acho que não existe assim ainda nada concreto para. E é individual, cada vez mais, certamente se vocês tiverem colegas na equipa com o mesmo cenário, ou seja, entre aspas, a carga externa foi idêntica ou foi igual, mas aquilo que vocês sentem é completamente diferente. E sentes que, eu tenho essa dúvida muitas vezes, por exemplo, jogamos sábado, fazemos essa viagem horrível, chego às 3 da manhã a casa, domingo durmo tento dormir tipo até 10, 11, mas a minha dúvida é, passo o domingo sem fazer nada? Porque eu tenho testado isso, eu tenho testado se passar o domingo no sofá a viver aquela Vergonha. ronha, que nem sequer é ronha, é já quase frustração de estar cansada, sabes? Já está naquele sofá enterrada mesmo. Às vezes, às vezes tento fazer um yoga, fazer uma mobilidade, como estavas a falar, e há dias em que isso me ajuda a recuperar mais rápido, e há outros dias em que nem me consigo levantar do sofá e tenho mesmo que viver aquele momento de enterrar no sofá para poder estar o dia a seguir pronta. Mas como é que um atleta encontra este? É tentativa e erro ou há evidência científica que mostra que, por exemplo, a mobilidade no dia a seguir ao jogo ajuda realmente? Devo forçar isso ou não? Percebes? É essa a minha dúvida, na verdade.
é tentativa e erro ao nível individual, Pois, porque basicamente sempre, não é? posso concluir sempre de forma diferente. É É. um exemplo, e vocês veem isso muitas vezes, não é? A seguir a um jogo de seleção. O caso de água fria ou não, umas sentem-se muito confortáveis com aquilo, outras não. Individualidade, ou desculpem, uma questão biológica ao nível individual, certo? Yeah. Umas, após o jogo, dormem 8, 9 horas e querem ir fazer um bocadinho de bike por se sentem confortáveis, ok? Ou seja, é muito individual, é uma resposta muito individual e que nós, no caso do papel do fisiologista, temos que nos adaptar a essas questões. Porquê? Porque é rendimento, Yeah. não é? Ou seja, nós temos que estar, ou neste caso, vocês têm que estar bem passado 12 horas, passado 14 horas, ou seja, ajustar de acordo com os planeamentos. É um bocadinho por aí. E dentro do treino e dentro do jogo, qual é que é a importância da monitorização através do GPS, do cardiofrequenciador e essas novas tecnologias que têm andado a surgir? Ok, no caso, imagina, o que é que avalia o GPS no pavilhão é chamado LPS, que é o localizador de posição, ou seja, como ainda não temos o sinal externo, colocamos umas antenas no pavilhão e trabalhamos através daí, nos europeus e nos mundiais já tem vindo a ser feito. O que é que isso nos dá? Uma carga externa, ou seja, aquilo que é as distâncias percorridas, os saltos feitos, as velocidades, quanto é que correste 30 metros, ou seja, dá-nos um geral daquilo que os atletas tiveram num jogo. Por exemplo, o cardiofrequencímetro já é uma carga interna, aquilo que tu sentes, aquilo que tu, ou que nós avaliamos. Por exemplo, vamos buscar o caso como nós utilizamos na seleção. Existem duas formas. Uma, ou seja, vocês têm, reparam que é, às vezes só utilizamos cardiofrequencímetros num determinado momento. Qual é o nosso objetivo com isso? É avaliar a frequência cardíaca de recuperação. Se vocês perceberem, nós, próximo de jogos ou próximo da competição, não usamos, porque é mais um instrumento que pode incomodar o atleta Yes. ao nível psicológico, de stress, mas porque é que eu agora tenho aqui isto agora saltou-me, não percebo, não é? Agora tenho que sprintar mais. Agora ela está a controlar se eu corri, se não. Não, claro, essas questões que é. Para que é que me serve, no caso da seleção, num primeiro momento, eu pretendo avaliar quantos batimentos por minuto vocês recuperam num determinado exercício, ok? Imaginem este cenário, nós estamos a fazer jogos reduzidos ou o jogo e eu vou tentar perceber no maior pico, por exemplo, a seguir o treinador para, quanto tempo ou quantos batimentos por minuto é que a Ferreira, por exemplo, demora a baixar. Entendem a ideia? Ou seja, a recuperar-se ver este padrão. E depois o que é que me serve a mim? Avaliamos, vamos perceber, ok, a Ferreira em 30 segundos recupera 12 batimentos por minuto, 12 batimentos, num minuto recuperaria 24, ok. Vamos ver a seguir, ou seja, a seguir num esforço idêntico já recuperou mais, ok. E começa a delinear um padrão e passa essa informação ao treinador. Por exemplo, olha, prof, nesta questão da Ferreira necessita, por exemplo, de um minuto para voltar aos seus níveis basais, ou precisa de um minuto e meio, ou precisa de dois. E vamos ajustando esta informação. Se nós podemos sim fazer uma monitorização constante, nós na Federação ainda não utilizamos tanto, por vezes não é relevante naquilo que é o nosso planeamento, não é? Porque é muito mais questões táticas e que o objetivo é diferente. Se calhar a nível de clube, em determinados momentos do microciclo, se calhar fazia todo o sentido percebermos como é que a atleta recupera de um esforço de alta intensidade, ok? Quando ela chega ao seu pico, o que é que resposta é que me dá? Que resposta aguda é que dá ao treinador para eu gerir isso, por exemplo, depois em jogo? O que nós na Federação, e vocês também utilizam, que é a RPE, a escala subjetiva de esforço, que cada vez tem sido mais preponderante, ou seja, estamos aqui a perceber como é que o atleta se sente após determinado esforço, ok? E vocês próprios, depois de um período de habituação, já têm a noção, oh, se é um 7, é um 6, e fazem uma imagem total do treino e dão uma resposta. Para além daquela resposta, é a conversa que o fisiologista tem com cada uma de vocês. Perceber, ok, tu deste-me isto, mas
isto está associado a quê? Porquê? Porque a RPE, como é subjetiva, para além de estar associada, ou vocês associarem às questões físicas, também associam às questões mentais, Yeah. psicológicas. Por exemplo, uma questão, estamos a trabalhar a nível tático, ou seja, um treino em que eu, treinador, planeio com uma RPE mais baixa, certo? Ou seja, uma Mas intensidade, mentalmente, aquilo vai explodir, e se falhei 3 remates e não fiz aquilo, Osório, é um 8. Calma, vamos tentar sim, isso é perceber. sempre difícil. Eu também tenho essa dificuldade quando dizemos RPE, porque se calhar, e muitas vezes há um exercício no treino em que realmente foi exaustivo, mas o restante do treino foi ok. Será que eu dou o valor do final que eu senti naquele exercício ou é o treino inteiro? Percebes? É o treino inteiro, ou seja, a Exato. pergunta é como é que foi o teu treino e não como é que foi o teu exercício, ou como é que te sentiste naquele determinado exercício. Onde é que isso poderá fazer sentido? Por exemplo, numa sessão de ginásio é muito mais específica e vocês vão reportar com aquilo. Naquilo que é um treino técnico-tático é um bocadinho diferente e devem sempre ter uma ideia geral e não só específica. Mas, e só para completar o pensamento, que é não olharmos só para o número e olharmos para o atleta. Ou seja, aquela questão de, mas porque é que ele deu 8? Vamos perceber a semana que esta atleta teve. Ok, andou em médias de 5, 4, mas porque é que agora este 8? Podemos ter jogo 2 dias a seguir? Podemos ter jogo num dia a seguir? O que é que isto aconteceu? O que é que aconteceu neste treino? Ou seja, é preciso ter aqui uma visão holística daquilo que é a percepção do atleta, que é aquilo que ele está a sentir naquele momento, tanto a nível físico como psicológico, mas também a sensibilidade que a pessoa que está a trabalhar nessa função tem que ter com os atletas. Ou seja, tem que existir uma ligação muito direta, na minha opinião. E para quem não tem a possibilidade de ter um fisiologista, que é a maior parte dos clubes, a maior parte dos atletas, que não têm essa atenção ao detalhe e mesmo esse cuidado pela equipa técnica, como é que um atleta controla isto? Como é que um atleta pode avaliar e gerir o seu treino? A que tipo de coisas é que deve estar atento? Em primeiro lugar, até puxando a fita um bocadinho atrás, que é, ok, nós podemos não ter fisiologista nas equipas técnicas, mas existe uma regra principal, que é, atletas, treinadores, têm que ter uma ligação sensível para conseguirmos falar sobre estas questões. Em primeiro lugar, claro, há momentos para tudo, certo? Estamos todos de acordo. Mas a sensibilidade de perceber como é que este atleta está, o que é que tu tens sentido? Porquê é que o teu rendimento não tem sido este que nós desejamos, que o clube deseja? Está tudo bem? O que é que se passa? Ou seja, ter esta abertura de questionar e os atletas terem a abertura para refletir com o treinador. Ok? Porque nós sabemos, e a realidade a nível internacional já começa a existir o fisiologista. A nível, neste caso em Portugal, ainda é muito reduzido. Então tem que haver aqui ou o treinador adjunto fazer esse papel, ok? Ou se não houver treinador adjunto, ser o próprio treinador. Ou seja, eu planeei este treino, ok? Com E esse a atleta objetivo? teve um rendimento horrível. O que é que se passou? Ok? No final do treino, pá, a atleta foi tomar banho, passado uns minutinhos, está mais calma, vamos falar com ela, vamos tentar perceber o que é que aconteceu. E esta sensibilidade tem que ser gigante, ok? Principalmente em períodos, na minha opinião, em períodos competitivos, em que o atleta está em stress constante, ok? E depois aqui, o que é que eu vou fazer enquanto treinador, fisiologista, é ajustar, talvez, a carga de treino, ajustar o treino técnico-tático, perceber o que é que a atleta ou os atletas tiveram maior dificuldade e se calhar simplificar, mas com o mesmo objetivo, ok? Para o atleta regular, aqui é um bocadinho diferente, porque vocês também dependem daquilo que o treinador quer, certo? Ou seja, aquilo que é o trabalho individual e que vocês podem fazer do aumento das capacidades físicas, muitas vezes vocês trabalham com as diretrizes do clube, mas estão a trabalhar no vosso espaço, no vosso tempo, estão a potenciar o vosso rendimento. Quando entram na parte do campo, já dependem de muitos fatores e não só do vosso fator individual, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Mas especificamente para o atleta, que dicas é que podes dar para um atleta conseguir perceber-se a sua fadiga e recuperar melhor e tendo essa avaliação como tu falas,
como é que o atleta a pode fazer a ela própria e como é que consegue depois trazer isso para a prática. Em primeiro lugar, não sei, aquilo que vocês sentem enquanto atletas, tenho vários exemplos que é quando o treino ou eu, atleta, não estou a corresponder àquilo que é exigido, um dos problemas que acontece na grande maioria é as noites de sono mal dormidas, certo? Ou seja, vocês ficam em stress e porque é que aquilo aconteceu e porque é que. Ok, o que é que temos que fazer? Se calhar fazer um refresh daquilo que é a minha interação com o que o treinador está a pedir. Refletir, ok, será que eu errei aqui? Será que errei ali? O que é que eu posso fazer melhor? Ou o que é que está mesmo completamente errado? Depois de fazer esta reflexão, e vocês vão ter certamente essa noite mal dormida, não é? Talvez, em primeiro lugar, terem que ir abordar ou falar com o treinador, tentar perceber também qual é a perspectiva dele. Será que a perspectiva dele é idêntica àquilo que vocês estão a sentir? E vocês próprios fazerem a vossa avaliação da qualidade do sono, do stress, da fadiga, ou seja, fazerem um estado de prontidão matinal individual, na vossa casa, depois daquilo que é, não, se disser assim, ou seja, fazemos todos os dias, os clubes fazem todos os dias, ok, tudo ótimo, eu tenho essa percepção. Se não acontece, eu própria posso ter essa minha avaliação. Ok, existe uma familiarização para também percebermos aquilo que eu, atleta, estou a produzir de acordo com o treinador exige. Mas eu sei porque é que eu tive esta noite de sono mal dormida. Ok, vou refletir sobre ela, vou ver o jogo, se tiver, ou seja, se no jogo tive uma eficácia baixa, porque é que a tive, que erros técnicos fiz, que falhas técnicas, ou seja, olharem para aquilo como um todo e depois enquadrarem na vossa semana de trabalho. Por exemplo, se eu tive demasiados remates falhados, ou uma porcentagem baixa de eficácia de remate. Ok, se calhar há um treino que vai ser mais direcionado para a componente técnica individual. Então eu vou tentar melhorar aqui e vou refletir com o meu treinador porque é que eu no jogo, ou o que é que me aconteceu no jogo, porque é que eu fiz aqueles remates, em que contexto rematei, era o ideal. E acredito que isto passe tudo na vossa cabeça, não é? Sim, sem dúvida. E é constante. Ou seja, acaba por, ou melhor, a indicação ou o conselho que eu vos dou é fazerem estas pequenas reflexões, fazerem os vossos questionários subjetivos para depois enquadrarem na vossa semana de trabalho. Um bocadinho assim, ok? Então, pronto, tu, sendo fisiologista, no início da época tu fazes pronto, fazes testes e tudo mais. Se tu pudesses ter todo o material que tu precisas para preparar aquela época, aquele atleta, não sei, que tipo de material é que tu precisavas e de que forma é que ias repetindo esses testes ao longo da época para perceber se o atleta perdeu, para perceber na verdade o estado físico daquele atleta? Em primeiro lugar, ou seja, o fisiologista enquadrado numa equipa técnica, qual é que acham que é a primeira pergunta do treinador? É quanto tempo é que nós vamos usar com estas avaliações? Que tempo é que eu vou gastar com estas avaliações? Certo ou errado? Ok? Sim. Depois existem aquilo que é as avaliações no terreno, que é aquelas que nós fazemos, por exemplo, a avaliação da capacidade aeróbica através do ioiô, as avaliações de salto, essas questões todas, que nós podemos fazer no pavilhão. Ou seja, não há uma deslocação de ter que ir ao laboratório fazer. Neste caso, e a minha experiência, neste que eu vos digo, que é prefiro ou seguir as avaliações no terreno. Porquê? Porque eu posso replicá-las de uma forma mais fácil, tendo menos material, sim, mas eu vou replicar e vou conseguir perceber o estado do atleta de uma forma rápida, breve, e o treinador vai gostar disso, ok? Que é, seja, nós se fizéssemos uma bateria de testes, por exemplo, a avaliar a antropometria, composição corporal, testes de mobilidade e flexibilidade, de força, de velocidade, capacidade aeróbia, estávamos a falar, se cada um tivesse dois testes, estamos a falar mais ou menos de 12 a 14 testes, ok? Quanto tempo é que nós precisaríamos para isto? Não no início da época, porque no início da época nós até podemos iniciar a época já preparado 2 dias para isso, mas quando é que eu vou replicar? E que funcionalidade tem para mim, treinador e atleta? Ok? Esta é a grande questão. Depois, aquilo que eu acho, ou o caminho que devemos seguir, por exemplo, avaliar o atleta para quê? Em primeiro lugar, o objetivo é para prescrever trabalho. Por exemplo, se nós avaliarmos a capacidade aeróbica, temos inúmeros testes, por exemplo,
o ioiô, o 30-15, o broncoteste que nós na Federação usamos e quando surgiu só o enquadramento do broncoteste, que foi quando surgiu a Unidade de Saúde e Rendimento, o objetivo era colocarmos um teste, lá está, pelo tempo despendido dos outros testes, um teste que fosse rápido e que nos desse valores idênticos ou respostas idênticas àquilo que nós necessitamos, que é, para além de perceber a capacidade máxima do atleta, perceber a prescrição. O que é que eu posso ajudar este atleta, ok? Por exemplo, um teste que nós realizamos, para além da capacidade aeróbica e da resistência, é utilizarmos, por exemplo, a plataforma de saltos, ok? Que são coisas rápidas de replicar durante o ano. E se não tivermos a plataforma de saltos, hoje em dia já há muitas aplicações que conseguem medir a capacidade vertical, o salto horizontal basta uma fita métrica e que nós temos dados concretos, por exemplo, o salto vertical dá-nos uma ligação direta àquilo que é as velocidades máximas, o rendimento da minha atleta em velocidades máximas, e o salto horizontal àquilo que é a componente de aceleração. Ou seja, em 2 testes eu estou a realizar aquilo que seria, por exemplo, o trabalho com o cronómetro, que é muito menos fiável. Estás preparada? Arranca. E o arranca e o clicar, há diferenças. E então, poupo tempo e tenho relações diretas com aquilo que é o rendimento do atleta. São fáceis de replicar. São. No caso, e vocês sabem, nós até usamos a capacidade de salto vertical como monitorização da fadiga, neste caso periférica, a nível neuromuscular, e pode ser replicado 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, de acordo com o que o treinador exige. No caso do ioiô, no caso dos testes de resistência, perceber a nível de prescrição aquilo que eu posso fazer, por exemplo, no trabalho de alta intensidade. Não é? Porque nós não vamos trabalhar a resistência geral durante o ano, mas que tipo de prescrição é que eu posso dar ao meu atleta para ele ter a capacidade de recuperar de sprints repetitivos, que é aquilo que é a nossa modalidade. Ok? Ou seja, eu olhava de uma forma smart, o que é importante para mim avaliar e o que é que eu posso replicar ao longo do ano. Capacidade aeróbia e a capacidade, neste caso, a força, mas avaliada na capacidade de salto, tanto vertical, tanto horizontal. E isto eu consigo replicar várias vezes ao ano. Não existe, e a literatura nisso está bastante consistente, que é, se nós fizermos estas avaliações no dia -3 ao jogo ou no dia -4, não tem qualquer influência no jogo, ou seja, é perfeitamente enquadrado no microciclo. Se, imaginem, uma semana em que temos um jogo importante, ok, dividimos em 2 semanas. Numa semana fazemos capacidade aeróbica, noutra semana fazemos as avaliações de salto e temos uma ligação direta àquilo que é a avaliação do atleta, como é que o atleta está a nível individual, melhorou, não melhorou, que percentagem melhorou, que caminho é que eu tenho que seguir. E a nível de, por exemplo, de capacidade aeróbica. Ok, ele no último broncoteste fez 5,30 e agora já fez 5,20. Ok, a prescrição está a fazer efeito. Vamos continuar. Este é o caminho. Ok? E serve maioritariamente para isso, na minha opinião. Ou seja, se conseguirmos replicar, ótimo, porque vamos ter sucesso a nível do Claro. desenvolvimento das capacidades físicas e depois aquilo que é a associação do rendimento desportivo. Sim, só vale a pena avaliar se tu conseguires ter uma manutenção e uma avaliação recorrente para poderes realmente progredir. Se for só fazer uma avaliação no início da época e não o voltar a avaliar, é um bocado sem sentido. Sim, Mas e principalmente também, principalmente, desculpa, Ferreira, deixa-me só acrescentar, principalmente quando se faz uma avaliação e depois não crias condições para que aquele atleta possa progredir escreves. exatamente. Yeah, sem Acima de dúvida. tudo, E isso é o que eu acho que falta aqui. Já há um bocadinho a ideia de vamos testar, porque testar é importante, mas depois falta o passo seguinte, que é realmente prescrever, que é realmente trabalhar com base nessa avaliação que tu fizeste para uma progressão que é aquilo que tu tens como objetivo. Por isso acho que esse passo devia ser o seguinte nos clubes e mesmo como atletas, porque muitas vezes o atleta pode fazer essas avaliações e o clube não conseguir ou não ter a capacidade ou não querer fazer o passo seguinte, mas o atleta tendo essa base já é algo que se pode focar e o seu trabalho extra ser focado nisso. Faz muita diferença depois. há aqui uma grande questão que é, vocês atletas também gostam de saber a vossa evolução. Para Yes. além daquilo que é a evolução tática, não é? E que é apresentada através de estatísticas, também a nível físico. Ou seja, eu estou a ter este comportamento tático, mas também será que eu estou bem a nível físico, não é? O que é que eu Qual posso é a evoluir? relação? O que é que eu posso trabalhar no... Ou
seja, não é na altura do treino, mas antes. O que é que eu posso trabalhar? O que é que para Exato. mim, o que é que eu posso evoluir? E acho que é cada vez mais importante. E por isso é que eu vos dizia, esta ligação do fisiologista com a restante equipa técnica, com o treinador, ajustar o modelo, ajustar os objetivos prioritários, é cada vez mais fundamental. Como tu falaste no início que tiveste esta ligação inicial pela seleção masculina, e agora fizeste o teu percurso na seleção feminina, sentes que há grande diferença entre o feminino e o masculino, como é óbvio, mas sentes que a questão do estrogênio, da progesterona, das hormonas femininas, que afetam bastante a parte da recuperação e de treino no feminino também? Ok, em primeiro lugar, ainda existe, ou seja, a literatura é muito escassa em relação a isso, daquilo que é modalidades coletivas, o que é a associação do ciclo menstrual no impacto na performance, ok? O que é que nós, ou o que é que temos conhecimento direto daquilo que é a rapariga, que é essas concentrações, ou seja, Os picos. os picos de concentração, de concentrações hormonais, dizem, e o que nos diz a literatura, em relação ao treino de força e em relação àquilo que é as qualidades físicas, sim, durante esse período existe um aumento do desempenho físico do atleta, um aumento da potência anaeróbia, um aumento da resistência, mas não é concreto em cada modalidade, ou seja, ainda é muito ao nível individual, ao nível da força, ao nível da resistência, ao nível da velocidade, e não no geral. Se existe diferenças na nossa modalidade, a nível dessas concentrações, não te sei dizer. Sabemos sim, e se formos por incidências de lesão ou de taxa de lesão, sabemos que, por exemplo, o ligamento cruzado anterior tem uma taxa muito superior quando comparamos, por exemplo, com o masculino nas modalidades coletivas, ou seja, lesões, ou no caso do ligamento cruzado anterior, sem contacto, a taxa no feminino é muito superior mesmo. E quando estamos a falar, por exemplo, ou quando é que acontecem os mecanismos de lesão na recepção ao solo, nas mudanças de direção, no próprio salto, ou que grande diferença é que existe do feminino para o masculino? É as diferenças anatómicas, as diferenças hormonais, as diferenças musculares, aí sim, existe grande diferença e se nós formos, já existem muitos estudos que dizem que a taxa de lesão do ligamento cruzado anterior é muito mais elevada no caso do masculino, quando comparado, por exemplo, com as mesmas modalidades. No futebol, no handball, no basquetebol, é uma diferença ou uma discrepância enorme em relação a isso. Eu só sinto que nós olhamos, e é um bocadinho a tua profissão, não é? Olhar para o detalhe do rendimento e olhamos para tudo, como tu estás a falar destes detalhes que estivemos a falar até agora. E acho que isto é um passo que ainda é preciso dar, porque enquanto que no homem os valores hormonais são constantes durante um mês inteiro, ou seja, isso não é uma variável a que tu tenhas que ter atenção, no feminino existem realmente variáveis e muito discrepâncias muito grandes, não é? Então, isso deveria ser, sem dúvida, algo que também deveria ter sido em conta, porque realmente afeta bastante e, como tu disseste, é muito individual. E não sei se ainda é muito um tabu da nossa sociedade de falar sobre isso e tentar perceber, porque depois também a questão mental, a questão do sono, a questão das dores. Hoje em dia já há estudos que mostraram que dores menstruais podem ser tão fortes como um ataque cardíaco. Isto é assustador e são coisas que no feminino não se fala. E ter muitas vezes treinadores masculinos, porque é o que acontece, não é? Treinadores homens em equipas femininas, é 90% ou 99% dos casos, nem sei, mas são aspectos que é difícil de conversar e acho que um fisiologista tende a olhar para o detalhe e trabalhar em todos estes fatores. Isso podia ser algo também bastante interessante para perceber no feminino e que devia ser mais específico ao feminino, porque realmente no masculino isso não existe, não é? Imagina, já se começa a dizer que quando os estudos começam a surgir, mas ainda pouco específicos e com pouco significado, que é quando a atleta se encontra no ciclo ou no período menstrual, existe uma maior laxidez ligamentar, o que é mais propícia a lesões, por exemplo, ligamento cruzado anterior ou outras lesões, principalmente a nível do joelho. Se já está comprovado, ainda não é? Ou seja, ainda não existe isso. Como é que
temos que estudar e tem que ser estudos longitudinais para conseguirmos perceber que influência ou que impacto é que tem na rapariga nesse momento menstrual. Acho que é Eu tinha uma pergunta para te fazer em relação a isso, que era, por exemplo, tu incluis nos teus estados de prontidão o facto de, pronto, da pessoa estar, os ciclos menstruais. E imaginando que eu sou uma pessoa, que não é o meu caso, graças a Deus, que eu sou uma pessoa que sofre muito de dores, não durmo bem, etc. Pronto, passo muito mal com o ciclo menstrual e depois tens outra pessoa que, pronto, também está no seu ciclo menstrual, mas que passa bem. Como é que tu geres ou como é que integras estas duas atletas no treino? Será que esta que passa mal não devia integrar, sei lá, contacto físico ou fazer um treino mais adaptado e a outra atleta livre trânsito? Ou tanto uma como outra, tu farias uma gestão parecida? É assim, já nunca tive neste momento essa questão em concreto, ou seja, nunca, ou seja, tu respondes ao estado de prontidão, sei que dormiste mal e não sei o quê, até posso ter essa sensibilidade contigo e perguntar-te como é que sentiste e porquê é que estás a sentir aquilo, mas essa adaptação ao treino ainda não trabalhei diretamente com ela, ok? Uhum. Posso dar um exemplo que nós no Campeonato da Europa de Sub-17 em 2019, acho eu, 19-20, tivemos um mês inteiro de estágio seguido. Aí sim tivemos algumas preocupações em controlar quando é que as atletas tinham o ciclo menstrual ou como é que nós podíamos ajudar, porque eram miúdas, não é? As dores menstruais eram gigantes e aqui sim tentávamos ter, mas era mais a questão da sensibilidade, aquilo que nós falamos, ou seja, a relação direta que têm connosco para perceber como é que nós treinadores podemos ajustar, mas nunca foi nada concreto. Sim, Ok? Nada, claro. nada. Sim, é uma área que ainda é muito difícil de gerir, não é? E acho que também parte das pessoas, das atletas em si, de começarem a falar sobre isso e serem honestas. Por exemplo, eu sei perfeitamente que, por exemplo, não consigo fazer hip thrust se estiver com dores. É uma daquelas coisas que para mim, e foi quando eu estava a fazer a minha recuperação do joelho, do cruzado, que tive estas conversas com o meu fisioterapeuta, por exemplo. Eu sabia que naquela parte do programa, do microciclo, como estava a falar, ia fazer hip thrust pesado, hipertrofia. E sabia que ia ser desconfortável, ia ter dor. E então, essa semana chegava e dizia: Olha, podemos trocar de exercício, podemos fazer outro exercício com este foco, desta forma, mas que não seja o hip thrust, porque tem esta pressão aqui na pelvis. E essa à vontade acho que faz muita diferença e melhora muito a tua. Porque eu não iria fazer a mesma carga que conseguiria se não estando nessa situação, só por causa desse desconforto. E acho que se os atletas não tiverem a vontade para o falar e para ter essa comunicação, como tu estás a falar de equipa técnica e atleta, isso não vai acontecer da melhor forma. Não, é verdade. Por isso é que eu os digo, para além daquilo que é os questionários subjetivos, para além daquilo que é o objetivo, é a sensibilidade e a conversa que nós temos com os atletas. Porque aí é que também vai fazer a diferença. Aí é que tu vais estar com um olhar mais clínico durante o treino. O que é que o atleta está a fazer? Se calhar ele até nem está a ser competente, entre aspas, porque está nesta situação. Às vezes até Exato. questões, nós estamos a falar numa questão específica da mulher, mas podemos falar em questões psicológicas, familiares, que têm essa influência, não é? Acho que é um bocadinho por Basicamente, olhar para o atleta como um todo. aí. Evidentemente, tu trabalhas num meio que é onde há mais homens do que mulheres e também na parte do treino, que tu também, pronto, é uma das tuas especialidades também, é mais dominada pelos homens do que das mulheres. Alguma vez te sentiste inferiorizada por seres mulher num meio que é, lá está, como referi, dominado pelos homens? Não, no meu caso não. Acho que acaba por ser, não sei, mas nós também temos que desenvolver aquilo que é a nossa personalidade no desporto, aquilo que é o nosso estar no desporto. E acima de tudo, eu nunca tive assim um grande problema, nem no caso da fisiologia, ok? Na minha área de intervenção a nível das seleções, nem na questão como treinadora, porque a competência não cabe só aos homens ou só às mulheres, cabe a ti mesmo e o desenvolvimento e a forma como tu trabalhas e desenvolves é que vai fazer a diferença. Se é homem ou mulher, não, para mim não tem significado, na minha opinião. Ótimo, concordo Ótimo. plenamente. Não, ainda bem que sentes isso, porque, pronto, nós hoje em dia vivemos numa sociedade que os homens recebem mais, são mais respeitados, pronto, todas as coisas nós conhecemos e tu dares esse. Hã? Agora, se me perguntares assim, se existem homens que ainda olham para
a tua função e aquilo que tu fazes de uma forma discriminatória? Aí eu respondo que sim. Era Mas isso que isso nunca era afetou, isso que eu queria. mas nunca afetou o teu trabalho. Sentes e Mas, reconheces, mas nunca sim, afetou, não é? Porque sentes, mas é isso, sentes que tens que provar sempre mais, certo? sim, e é a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de demonstrar, não só como na questão da fisiologia, mas como treinadora, não é? E se olharmos no rácio da PO9, as mulheres é muito inferior, Exato. tu sentes, mas a mim não me diz respeito e vou continuar a desenvolver o meu trabalho porque a competência cabe a todos, não é? Muito bem, concordo plenamente. Osória, presidenta. Sim, senhora, pá, é disso que a gente precisa. Foi uma entrevista incrível em que pudemos perceber um bocadinho de tudo, do que é ser fisiologista, do que é ser atleta mulher, do que é a pré-época, o off-season, a época, todos estes ciclos de que há tanto detalhe por trás de jogar handball, basicamente, não é? Que handball não é o básico ao olho nu que toda a gente pensa que é, mas que nós realmente trabalhamos para o mínimo detalhe, a mínima diferença possível para alcançar o objetivo. Portanto, eu aprendi muito, deu para tirar as minhas dúvidas e espero que, espero que toda a gente também tenha aprendido bastante com esta conversa, porque é esse o nosso objetivo com este projeto, é dar a conhecer pessoas que nós achamos que estão a fazer um excelente trabalho, que é o teu caso, e ajudar um bocadinho a que todos possam dar esse passo seguinte. Por isso, muito obrigada. A nossa, Osório. Eu A não nossa tenho. A água. nossa. Olha, Obrigada, Não, obrigada. Gostamos muito e pá, é para continuar assim. força nisso. não, só para terminar, antes de mais agradecer a oportunidade e acho que cada vez mais é importante este tipo de conversas. Como falamos, a questão de o atleta ou estar familiarizado com estes temas é muito mais fácil depois a integração do próprio atleta em qualquer clube, não é? Porque já vai preparado, se o clube tiver ou não tiver, eu já sei aquilo ou de que forma é que eu me posso gerir, não é? Ou trabalhar, seguir o meu caminho com estes objetivos. Sem dúvida. Obrigada. Uhum. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.